Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Qual a diferença entre uma epístola e uma carta? A epístola é uma carta, só que em forma de pregação. Essa é a maneira mais fácil de nós compreendermos. Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 17, meus irmãos. Os queridos podem acompanhar na Bíblia em mãos ou no Datashow. O apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, ó Senhor, pelo Evangelho. E agora, Pai, nós rogamos ao Senhor que esteja falando aos nossos corações. Fala aos nossos corações aqui, os corações das crianças que estão lá no fundo, ó Pai. Nós rogamos, ó Pai, que os nossos corações sejam movidos por Ti, a Te obedecer, a Te servir e a proclamarmos, ó Deus, toda a Tua vontade. Que o inimigo, Pai, seja repreendido e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, prontos para pregar o Evangelho, prontos para anunciar o Evangelho. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, essa epístola, como nós vemos ali no versículo de número 1, ela tem como seu autor o próprio apóstolo Paulo, e ela foi escrita provavelmente entre o ano 54 e 57 depois de Cristo Jesus. Nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos fala sobre o dever da igreja, o meu dever e o seu dever, o dever que temos de anunciarmos o Evangelho. E embora esse seja um tema muito comum, ou uma palavra muito comum, a palavra Evangelho, nós temos que levantar algumas questões a respeito do termo Evangelho. Pelo menos 3 questões nós temos que levantar. O que é o Evangelho, meus irmãos? Porque muitas pessoas não sabem o que é o Evangelho. Muitos se denominam evangélicos, mas não sabem o que é o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. A palavra Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia para o pecador é que Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador receberá a salvação. Nós precisamos receber a Cristo por meio da fé. Amém, meus irmãos? Então a palavra evangelho ou evangelho significa isso. Evangelho significa boa notícia. Qual a boa notícia de Deus para os pecadores? A boa notícia de Deus para os pecadores é que Deus perdoa os seus pecados e lhes dá a salvação em Cristo Jesus. Quando os reis dominavam um povo e depois esse povo era liberto, vinham os proclamadores. Esses proclamadores que anunciavam a libertação àquele povo eram chamados na época de evangelistas. Nós somos, irmãos, evangelistas quando proclamamos a salvação e vamos anunciando às pessoas que elas podem viver livres porque Cristo as libertou do pecado e das trevas. Por que, meus irmãos, devemos anunciar o Evangelho? Devemos anunciar o Evangelho porque este é o meio determinado por Deus para que os pecadores sejam alcançados e salvos. O apóstolo Paulo fala a respeito disso nos primeiros versículos aqui de Romanos, capítulo de número 1.
É pela pregação do Evangelho que Deus chama as pessoas, que Deus chama os pecadores, que Deus chama os salvos. É pela pregação do Evangelho que Deus chama, veja ali o capítulo 1, verso de número 5, que Deus chama para ser de Cristo, para a obediência por fé e para sermos santos. Não há outro meio, queridos irmãos, para Deus chamar. Deus chama pelo Evangelho. Quando nós olhamos para aqui mesmo em Romanos capítulo 8, o verso de número 30, Romanos capítulo 8, verso 30 diz assim: aos que predestinou, chamou. Então, meus irmãos, o Deus que predestina lá na eternidade, no seu santo conselho, é o Deus que chama no tempo e na história. E a maneira de Deus chamar aqueles que são seus é através da pregação do Evangelho. Quando eu estava no seminário e quando a gente chega no último ano, temos que fazer uma monografia. E a monografia que eu fiz foi evangelização à luz da predestinação. Na monografia eu procurava responder a pergunta: se Deus predestinou, por que temos que evangelizar? E a resposta, meus irmãos, está na Escritura. A resposta é: temos que evangelizar porque Deus mandou. Temos que evangelizar porque este é o meio que Deus determinou para alcançar aqueles que serão salvos. Não existe outro plano de salvação que não através da evangelização. Este é o plano da salvação de Deus. Deus decretou os fins e os meios. O meio determinado por Deus para que os salvos sejam eficazmente chamados é o anúncio do Evangelho. E Deus entregou essa tarefa à igreja. Deus entregou a tarefa da evangelização a mim, entregou a tarefa da evangelização a você. Essa tarefa não foi entregue a outros, não foi entregue a anjos, ela foi entregue à igreja. E se nós nos calarmos, outros clamarão. Nós temos, meus irmãos, que entender isso. Se nós não recebermos esse privilégio, como igreja presbiteriana, outras igrejas proclamarão o Evangelho. Diante disso, queridos irmãos, quero destacar aqui nesse texto do apóstolo Paulo, texto lido, quero destacar alguns pontos, precisamente 4 pontos quero destacar para a nossa edificação nessa noite. Olha ali para o texto, versículo de número 14, Romanos capítulo 1, o verso de número 14, nosso primeiro ponto. Nós devemos nos considerar em dívida para com os que ainda não ouviram o Evangelho. Esse é o nosso primeiro ponto. Devemos nos considerar em dívida para com os que ainda não ouviram o Evangelho. O apóstolo Paulo diz, veja aí o texto, Romanos capítulo 1, verso 14, pois sou devedor. E Paulo diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse texto, meus irmãos, ele apresenta um paralelismo, porque aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira afirmação é a mesma coisa que ele diz na segunda afirmação, só que com outras palavras. O fato é que Paulo, ele se considerava devedor, ele se considerava em dívida, tanto para com os gregos, e os gregos eram considerados os sábios daquela época. Os filósofos estavam na Grécia, as cabeças pensantes estavam na Grécia. Então o apóstolo Paulo diz, sou devedor tanto a gregos quanto a sábios, porque os gregos eram sábios, mas ele também diz, sou devedor também aos bárbaros, e os bárbaros eram considerados ignorantes. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo engloba todo tipo de gente. Jesus disse em Marcos capítulo 15, verso 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Acho que eu inverti o texto, é 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um grande pregador do Evangelho. Antes da sua conversão, Paulo perseguia os cristãos. Paulo perseguia aqueles que pregavam o Evangelho. Podemos dizer que Paulo perseguia o próprio Evangelho, já que o Evangelho pode ser resumido na pessoa
do Senhor Jesus Cristo. E para pregar o Evangelho, Paulo não media esforços. Se nós olharmos, meus irmãos, para 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso de número 16, o apóstolo Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, veja aí no Data Show, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, diz o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Depois, na sequência, Paulo vai dizer que ele prega o Evangelho não por constrangimento, mas de boa vontade. Mas o fato é, meus irmãos, que essa obrigação de pregar o Evangelho pesava sobre o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos também para 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 24, ali o apóstolo Paulo diz que 5 vezes, veja ali, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um, ou seja, 39 chibatadas. Ele recebeu essas chibatadas por pregar o Evangelho. Os romanos consideravam que alguém que levasse 40 chibatadas poderia morrer, por isso eles davam 39. E o apóstolo Paulo, 5 vezes ele recebeu essa surra. Veja ali, verso de número 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Por que, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele passou por tantos perigos? Para pregar o Evangelho. Foi nas suas viagens missionárias, viagens que nós encontramos no livro de Atos. Veja o verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não media esforços para pregar o Evangelho. E naquele tempo, embora Paulo tenha pregado o Evangelho para tantas pessoas e em tantas cidades, ainda restaram muitas e muitas vidas sem ouvir o Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo ele se considerava em dívida. Ele diz, sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, quanto a ignorantes. Ele se considerava em dívida. Meus irmãos, pelo Evangelho Deus nos alcançou. Pelo Evangelho eu e você viemos a Cristo. Foi pelo Evangelho. Quando nós estávamos com fome do Evangelho, alguém nos apresentou o Evangelho. Agora nós devemos repartir este Evangelho com os famintos. Quando nós estávamos enfermos pelo pecado, alguém nos anunciou o Evangelho, nos trazendo esse santo remédio. Agora, meus irmãos, nós devemos levar o remédio do Evangelho para aqueles que estão enfermos pelo pecado. Quando estávamos mortos em delitos e em pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, alguém nos levou o Evangelho da vida e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora devemos levar o Evangelho, esse Evangelho que tem o poder de ressuscitar pessoas espiritualmente mortas no pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, que antes do Evangelho, nós éramos inimigos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, o texto que nós lemos no início, que nós fomos reconciliados com Deus por meio do Evangelho, e agora levamos conosco este Evangelho da reconciliação. Antes nós estávamos cegos, coxos, leprosos espiritualmente, mas alguém nos pregou o Evangelho, e passamos a ver, passamos a andar na direção de Deus, e fomos limpos da lepra do pecado. E agora, queridos irmãos, a palavra nos diz, ide por todo mundo, e prega o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo se considerava em dívida.
Eu faço uma pergunta aos irmãos: já pregamos o Evangelho a todas as pessoas que conhecemos? Estamos em dívida com alguém? Pense. Eu tenho certeza que a resposta é: sim, pastor, estou em dívida. Porque nós sempre estaremos em dívida, queridos. Por quê? Porque a nossa missão aqui nesse mundo jamais acabará. O campo é muito vasto. Nós temos que pregar o Evangelho aos que estão perto de nós e também aos que estão longe de nós. Cabe à igreja pregar o Evangelho. Este é o nosso primeiro ponto, queridos. Voltemos lá para Romanos, capítulo de número 1, agora o verso de número 15. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo então nos mostrou que nós estamos em dívida e devemos nos considerar em dívida para com os que ainda não ouviram o Evangelho. Em segundo lugar, devemos estar sempre prontos para anunciar o Evangelho às pessoas. Veja o versículo de número 15, Romanos capítulo 1, verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz: quanto está em mim? Ele fala da sua disposição pessoal. Quanto está em mim? E, meus irmãos, pregar o Evangelho é uma decisão pessoal. Às vezes nós esperamos que a pessoa que está do nosso lado se levante para pregar o Evangelho. Vou beber uma água para poder continuar pregando o Evangelho. Quando Deus quer usar a mim e a você. E o apóstolo Paulo diz: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. A prontidão, queridos irmãos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, Abraão obedeceu a Deus, pronta e sinceramente. Quando Deus chamou Isaías, você pode ver isso no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando Deus chamou Isaías, o profeta disse: eis-me aqui, Senhor. Porque Deus havia dito ao profeta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Jesus chamou os discípulos, a Bíblia diz que eles imediatamente abandonaram as redes. Mateus deixou a coletoria para seguir a Cristo, para poder pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: quanto está em mim? Estou pronto, como Abraão, como Isaías, como os discípulos, como os outros discípulos. Estou pronto para anunciar o Evangelho. E a palavra que é utilizada aqui para pronto denota solicitude. Aliás, em algumas versões nós encontramos a tradução solicitude. É uma palavra que pode ser utilizada para referir-se ao vigia. Aqueles que são socorristas, contratados para trabalhar à distância, eles ficam de prontidão, uma ligação, e eles se movem do seu lugar até o local onde precisa ser feito o socorro, porque a urgência, pregar o Evangelho, meus irmãos, é urgente. Amém, queridos? Eu me lembro que, quando estava no seminário, li um livro de um teólogo chamado Abraham Kuyper, onde ele falava a respeito da urgência de se pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é urgente. Estamos prontos para pregar o Evangelho, queridos? Há solicitude em nossos corações. Há em nossos corações esse sentimento de urgência. Quando vemos as pessoas perdidas, pessoas andando sem rumo, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz que quando Jesus viu as pessoas como ovelhas que não têm pastor, não pense que Jesus providenciou um pastor como eu para estar com elas. Não, a Bíblia diz que Jesus passou a ensiná-las a respeito do caminho da salvação. Estar pronto requer preparo. Prepare-se. Nós precisamos nos preparar biblicamente, precisamos nos preparar em oração, precisamos nos preparar em santidade. Ser evangélico deveria ser sinônimo de levar sempre conosco o Evangelho. Amém, igreja? É isso, é ser evangélico. Ser evangélico é aquele que leva consigo o Evangelho.
é aquele que foi moldado pelo Evangelho, é aquele que leva agora o Evangelho. Devemos estar prontos com o conhecimento mínimo das Escrituras para anunciar o Evangelho. Devemos estar prontos para orar pelas pessoas que precisam. Preparemos-nos, meus irmãos, como bons soldados de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 2, nós vemos Jesus falando com a igreja de Éfeso. Os efésios, no começo, foram grandes evangelistas, mas depois eles perderam o primeiro amor. Jesus então diz àquela igreja: tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e retorna às primeiras obras. Meus irmãos, no início da nossa conversão, tenho certeza, porque isso é uma experiência de todo novo convertido. Quando alguém se converte, essa pessoa quer pregar o Evangelho ao mundo inteiro, mas com o passar dos anos, vamos nos acomodando. Não devemos nos acomodar. Pregar o Evangelho é sempre necessário e urgente. A Reforma Protestante, queridos irmãos, tinha como um dos seus temas a urgência na pregação do Evangelho. Os reformadores perceberam que o mundo do seu tempo não tinha as Escrituras. E eles começaram a pregar as Escrituras a toda criatura. O tempo se passou, vieram os pós-reformadores, entre eles João Calvino. Se você colocar aí na inteligência artificial, Calvino e as missões, você vai ver como esse teólogo foi movido no seu tempo a fazer missões. Ele procurou pregar o Evangelho primeiro aos franceses, porque ele era francês, mas pregou o Evangelho também para os holandeses, para os escoceses, para os poloneses, para os da Hungria, e enviou missionários ao Brasil. E a igreja presbiteriana, meus irmãos, hoje, a igreja presbiteriana brasileira, nós temos 310 missionários em 42 países. Mas quando nós ouvimos o Marcos Agripino, que é o principal agente das missões presbiterianas no Brasil, ele diz que nós precisamos de missionários, porque ainda restam muitos povos, muitas etnias que precisam ouvir o Evangelho. Calvino dizia, meus irmãos, que Jesus era a única esperança para a humanidade. Ele não precisava dizer isso, porque isto é claro nas Escrituras. Não há outra esperança para a humanidade que não seja Cristo. Por isso o Evangelho precisa ser pregado em todos os lugares, para todas as pessoas. Você está pronto para pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, vimos que somos devedores. Em segundo lugar, vimos que devemos estar prontos. Prontos para pagar a nossa dívida, pregando o Evangelho. Em terceiro lugar, queridos, e aqui é uma sequência que o apóstolo Paulo nos apresenta. Em terceiro lugar, não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Veja comigo o verso de número 16. Vamos ler juntos, Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler juntos, queridos, mais uma vez com bastante força. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação. Depois de dizer que ele era devedor de anunciar o Evangelho, depois de dizer que ele
estava pronto para pregar o Evangelho, então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. E eu faço uma pergunta aos irmãos: por que alguém se envergonharia do Evangelho? Porque Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que alguém se envergonharia do Evangelho? Certamente, meus irmãos, o nosso pecado. O nosso pecado poderia nos fazer sentirmos vergonha de pregar o Evangelho. Imagine como um crente que não vive em santidade, como um crente que não vive de acordo com a palavra de Deus, vai pregar o Evangelho. Ele tem até vergonha de dizer que é crente. Podemos sentir vergonha, e eu acredito que a primeira coisa que pode fazer com que alguém sinta vergonha de pregar o Evangelho é o seu próprio pecado. Por isso, para pregar o Evangelho, nós precisamos nos livrar do pecado. Em segundo lugar, meus irmãos, a zombaria do mundo. Alguns têm vergonha do Evangelho porque têm medo de serem ridicularizados. Porque a palavra vergonha, o que é vergonha? Vergonha é o sentimento de insegurança causado pelo medo do ridículo e do julgamento de outras pessoas. Então, este medo de ser zombado pode fazer com que alguém sinta vergonha do Evangelho. E também, queridos irmãos, as vozes do diabo, porque o diabo, ele fica na mente. Se você pregar o Evangelho, vão rir de você. Se você disser que Deus criou todas as coisas, que Ele é o Criador, vão zombar de você, porque aqui é onde você estuda, prega-se que o mundo veio a existir através de um Big Bang, de uma simples evolução natural. Talvez numa roda de amigos, ateus, quem vai dizer eu creio em Deus? Quem vai citar a Bíblia como uma boa literatura, entre tantas literaturas nesse mundo? Quando eu era adolescente, eu li esse texto e decidi não me envergonhar do Evangelho. E eu passei a levar a Bíblia entre os meus materiais de escola. Entre os meus materiais de escola, eu colocava ali uma Bíblia pequena, e quando a professora pedia para tirar os materiais de escola, eu tirava, colocava a Bíblia ali do lado, porque eu decidi não me envergonhar do Evangelho. Isso trouxe, meus irmãos, muitas consequências, zombarias. Os colegas zombavam no começo. No começo zombavam, por um tempo, depois pararam. E, meus irmãos, levar a Bíblia sempre entre os materiais de escola fez com que, me obrigou, na verdade, a mudar e muito o meu comportamento. Porque senão os amigos iam dizer: olha, ele leva a Bíblia, mas olha o comportamento dele. Então a presença da Bíblia sempre me acompanhando me obrigou a ser diferente. Por outro lado, com o passar do tempo, alguns colegas vieram conversar comigo. E, queridos irmãos, nesse tempo da adolescência, foi o tempo que eu mais evangelizei pessoas. E orei com amigos da escola. Encontrei muitos adolescentes vazios de coração e de alma, e pude pregar o Evangelho a eles. E eu digo aos irmãos, até hoje alguns colegas me procuram, colegas daquele tempo me procuram, porque hoje nós temos as redes sociais, procuram para ouvir uma palavra de Deus. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Amém, queridos? Nós vivemos num mundo que prega o orgulho de ser quem você é. Preste atenção, isso é dito o tempo todo. Tenha orgulho de ser como quem você é. Há o movimento do orgulho gay, o movimento do orgulho LGBT, o movimento de vários orgulhos. Tenha orgulho de ser cristão, tenha orgulho do Evangelho, não se envergonhe do Evangelho. E não traga vergonha sobre o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ter vergonha do Evangelho, veja ali o verso 16, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Literalmente o texto grego diz, de todo aquele que exerce fé. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que exerce fé, primeiro do judeu e também do grego. Eu digo aos irmãos, não há outro poder de salvação. O único poder de salvação é o Evangelho. O Evangelho, quando ele é fielmente pregado, ele vai arrebentando fronteiras, vai entrando nos corações, vai trazendo salvação às vidas. E o apóstolo Paulo diz que o Evangelho pode salvar tanto judeus quanto gregos. Isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo coloca nessa ordem, primeiro do judeu. Por quê? Porque o Evangelho começou a salvar vidas entre os judeus. Os apóstolos eram judeus. A primeira igreja foi entre os judeus. Jesus disse, pregue o Evangelho primeiro em Jerusalém, depois em Judeia. Depois saiam para Samaria e depois vão para os confins do mundo. Então, este é o plano de Deus, que o mundo seja alcançado, salvo e transformado por meio do Evangelho. Então, não nos envergonhemos do Evangelho. E por fim, queridos irmãos, para encerrar, não devemos nos envergonhar do Evangelho, pois nele Deus revelou sua justiça para a salvação. Veja ali o verso de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por... Meus irmãos, aqui nós temos um texto de muita profundidade bíblica e, claro, teológica, a justiça de Deus. Veja ali o verso 17, visto que a justiça de Deus, algumas traduções vão dizer, a justiça que vem de Deus, essa justiça que vem de Deus, ela é revelada no Evangelho, para que possamos exercer fé e depois vivermos por esta fé. O que significa, queridos irmãos, a justiça de Deus? Significa que o homem não tem justiça que tenha valor diante de Deus. Eu vou dizer isso mais uma vez. O homem não tem justiça que tenha valor a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. A nossa justiça diante de Deus não pode nos levar à salvação. Então, se alguém chegar diante de Deus dizendo, olha Deus, eu fui um homem justo, paguei minhas contas, cuidei da minha família, é claro que ele diz que isso tem valor, mas por causa do pecado, a nossa justiça não pode nos levar à salvação. Para sermos salvos, nós precisamos de uma justiça que venha de Deus, e a justiça que vem de Deus é Cristo. Essa é a justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus, que é suficiente para a nossa salvação, é Cristo tendo morrido na cruz pelos nossos pecados. Porque eu e você seremos salvos? Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí então nós precisamos viver pela fé em Cristo, nós precisamos exercer fé em Cristo. É isso que diz o Evangelho. O Evangelho diz, nós somos pecadores miseráveis, mas Cristo veio e pagou o preço para a nossa salvação. Essa é a justiça que provém de Deus, meus irmãos. E quando alguém se envergonha do Evangelho, está se envergonhando da justiça que provém do próprio Deus. Para concluir, queridos, temos uma dívida com o mundo, o Evangelho. Jesus disse, ide. Este é o envio para mim e para você. O mandamento da grande comissão, não uma opção, mas um mandamento. A obrigação que pesa sobre nós, pregarmos o Evangelho. Estejamos prontos. Talvez alguém diga, pastor, eu não estou pronto. Então eu lhe digo, apronte-se. Pois o mandamento é para todos. Não tenha vergonha do Evangelho. Não envergonhe o Evangelho. Orgulhe-se do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação.
Já viu aquela plaquinha? Essa informação pode salvar vidas. Tem algumas mensagens, né, às vezes no Instagram, essa informação pode salvar vidas. Aí aparece lá o salva-vidas, ensinando a desengasgar uma pessoa, ou alguma coisa assim. Queridos irmãos, o Evangelho pode salvar vidas. Não só pode salvar, o Evangelho salva vidas. O Evangelho salva vidas. E eu e você temos o Evangelho. Ao abrirmos a nossa boca, Deus a encherá. Feche os teus olhos. Coloque-se diante de Deus e examine o seu coração. Veja e deixe o Espírito Santo falar com você a respeito das pessoas com quem estamos em dívida, porque ainda não pregamos o Evangelho a essas pessoas. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos salvou. E agora, Pai, o que vamos fazer? Éramos como mendigos famintos que recebemos o pão do Evangelho. Agora, Senhor, devemos repartir esse pão com outros famintos que estão ao nosso lado. Este pão do Evangelho, de fato, sacia a fome. Pai querido, para a honra e para a glória do Teu nome, que nos vejamos em dívida, que este sentimento de dívida esteja em nossos corações, que possamos, ó Pai, estar prontos para anunciar o Evangelho, que nos preparemos para anunciar o Evangelho. Pai, sabemos que o inimigo se levantará, o mundo se levantará, mas Pai, que em nome de Jesus não nos envergonhemos do Evangelho, que não nos deixemos, ó Pai, ser dominados pelo sentimento de vergonha do Evangelho, que o inimigo, Pai, não nos engane com esse sentimento, mas Pai, que tenhamos orgulho do Evangelho, que tenhamos em nós a força do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que nós possamos, Pai, anunciar ao mundo, através do Evangelho, e revelar ao mundo, e mostrar ao mundo a justiça que vem do Senhor, para que, ouvindo o Evangelho, as pessoas possam exercer fé e viver pela fé, como está escrito na Tua palavra: o meu justo, ele viverá pela fé. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos cantar um hino ao nosso Deus. Peço ao presbítero Júnior que nos ajude mais uma vez.
Ó Deus amado, que grande privilégio é esse, Pai, que o Senhor nos deu de pregarmos o Teu Evangelho. O Senhor poderia ter delegado essa tarefa aos anjos, o Senhor poderia ter delegado essa tarefa a outros, mas o Senhor delegou essa tarefa à igreja. A igreja, ela é cooperadora com o Senhor na proclamação do Evangelho. Sabemos, Pai, que as missões são as missões de Deus. E quando a igreja se levanta para fazer missões, ela se une com Deus para alcançar aqueles que estão perdidos. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, intrepidez para proclamarmos as boas novas do Evangelho nesta semana. Coloque, Senhor, pessoas diante de nós, para que possamos falar do Teu amor, do Teu perdão e da Tua salvação. Que através das nossas vidas, como instrumento em Tuas mãos, possamos, ó Deus, ver pessoas sendo transformadas, lares sendo transformados, pessoas, ó Deus, sendo completamente resgatadas das drogas, da desgraça, Senhor, para a Tua graça. Ó Deus amado, nós oramos assim em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Sentar, meus irmãos. Nós temos um café